E vamos lá, e na Seleção Brasileira do Rádio já convoco o craque camisa 10 Alexandre Garcia. Detona, Alexandre! Eu lembro muito bem do tempo em que a propaganda de esquerda no Brasil anunciava que o regime cubano é muito mais eficiente que o brasileiro, porque Cuba está em situação muito melhor que o Brasil. Pois, infelizmente, ironicamente, eu fui testemunha disso pela minha idade. Eu lembro que houve tempos antes de Fidel Castro que Cuba era a pérola do Caribe. Grande produção de açúcar e de charutos, principalmente, mas o lugar de turismo do mundo inteiro, cassinos elegantíssimos, orquestras fabulosas, grandes hotéis. Hoje são ruínas, parece um museu a céu aberto. Até os novos hotéis estão sentindo a atual situação, né? Cuba, sob o regime de Fidel Castro, com o dinheiro da União Soviética, foi levando. Mas quando a União Soviética acabou, né, e a Rússia estava com outros problemas, o benfeitor foi o regime venezuelano, de Chávez e depois Maduro. Petróleo de graça, em troca de domínio político na Venezuela, né? Só que agora também não tem mais o regime de chavista bolivariano lá da Venezuela para ajudar. Nem mesmo o México consegue ajudar, porque Trump falou para o presidente, olha, opte, quer comércio com os Estados Unidos ou com Cuba? Né? Então Cuba está nas últimas. E eu lembro do tempo que os brasileiros iam lá para fazer a colheita de cana, né, para ajudar a revolução. Hoje é o contrário. Hoje os cubanos estão fugindo, não principalmente para o Brasil, eles fogem para países melhores, né? A Flórida está cheia de cubanos, né? O secretário de Estado americano, Marco Rubio, é filho de cubanos. Eles vão para países de preferência de língua espanhola, né? Mas vêm muito para o Brasil. E são o número um. Os cubanos constituem o número um de pedido de asilo. Praticamente em cada 10 pedidos de asilo, 6 são de cubanos, dá quase 60%. No primeiro semestre deste ano foram 34.346 pedidos. Vieram depois os venezuelanos e depois da República Democrática do Congo. No ano passado foram 41.919. 55% dos pedidos de asilo vieram dos cubanos. Só para a gente saber das consequências aqui no Brasil, lá do país em que o Brasil tentou ajudar, fazendo aqueles mais médicos, né, que era a venda de mão de obra escrava, porque eles ficavam com 12%, se não me engano, do que o Brasil pagava. O Brasil botou dinheiro no Porto de Mariel, o BNDES, dinheiro que era para Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Nacional é Brasil. O dinheiro que era para ser aplicado no Brasil para o desenvolvimento social foi aplicado em Cuba, no Porto de Mariel, que está sendo sancionado agora pelo governo americano. E, por fim, queria falar sobre motos. Imagina eu dizendo para vocês que hoje provavelmente vão morrer 35 motociclistas ou motoqueiros. 35. Essa tá chegando nessa média diária de mortes. O jornal diz assim, estão morrendo mais, a causa é o aumento da frota. Não! A frota está chegando quase a 40 milhões, mas essa não é a causa. A causa é a imprudência e a falta de conhecimento de como pilotar uma moto, porque são 2 rodas, depende da força centrífuga dos pneus, que vai tender a mudar a rota, depende da inércia, para, não para, sai da trajetória ou não, né? E depende da gravidade, que é o equilíbrio. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma noção dessas leis físicas. E não pode ter imprudência de desrespeitar
trânsito, regras de trânsito, passa pela direita, não ocupa o lugar de um carro, se infiltra por qualquer lugar e acaba tendo esse trágico número. Muito bem, vamos voltando no Radar Auriverde Brasil, trazendo aquela informação precisa para você. Agora eu quero a análise do Rodrigo Andolfato, na sequência do que já comentaram Olavo Pellegrina e Coronel Gerson Gomes. Como é que fica o eleitor? Como é que o eleitor consegue resolver a cabeça dele no meio dessa completa zona ideológica, no meio desse monte e imenso jogo de mentiras ideológicas? Serrão, vou fazer das palavras do Coronel Gerson as minhas no que tange a tenho lugar de fala. Também sou evangélico protestante, não é? E concordo com tudo, não tiro uma vírgula do que ele colocou, muito bem colocado, sobre sermos o sal da terra, o sal que era usado como a geladeira, de fato, era um conservante. Para conservar o quê? Conservar a carne, para que não apodrecesse. O problema é que nós sabemos, e se nós catarmos a Bíblia para fazer algumas alusões sobre a igreja evangélica hoje no Brasil, nós vamos ter que nos lembrar de Daniel e mais 2 que foram para a fornalha por não ter sucumbido à covardia de se ajoelhar à estátua do rei Nabucodonosor, se não me falha a memória. Não sou tão assim preciso nas histórias, nas passagens bíblicas, mas depois o coronel me corrige se eu estiver errado. Agora, o que é importante de muitas das passagens bíblicas para o nosso dia? Não é, e nem nunca foi, exaltarmos aquele corajoso servo de Deus que fez uma ação, e sim nos colocarmos hoje em dia sob o mesmo olhar do Criador. Não ter medo, não sermos covardes e, principalmente, não nos vendermos. E aí é que vem elas. O que nós acompanhamos acontecer, e não é nessa eleição nem na passada, mas em muitas outras. O público evangélico veio crescendo ano após ano no país. E os políticos são como raposas que chegam próximo do galinheiro e percebem a fragilidade do ser humano que fica por trás do pregador. E é isso que não pode deixar de sair, não pode deixar de estar na cabeça de todos que frequentam, por exemplo, uma igreja. Aquele homem que fica em cima do púlpito é um homem. Ele tem por obrigação trazer a palavra de Deus, ter uma conduta ilibada. Isso está em Atos dos Apóstolos. Agora, nós não podemos achar que esse homem vai ser santo. Então, o que eu tenho que pedir, não só para os evangélicos, mas para todos os eleitores, é cuidado com produtos muito bem embalados por seus líderes, sejam eles religiosos, sejam aqueles que são seus coaches e tudo mais que vem por aí hoje na sociedade. Até por professores universitários. Por que não? Uma vez que o socialismo é uma ideologia da metafísica, não para de pé no mundo real das ciências sociais. Só acredita na esquerda e no socialismo quem tem uma fé acima da razão. Isso quem disse não fui eu. Foi Ludwig von Mises, na sua grande e magna obra, O Ação Humana. Então, Serrão, ao nosso povo brasileiro hoje, é importante entender algumas coisas básicas da própria Bíblia. Ganharás o pão com o suor do seu rosto, e não com o Bolsa Família. Esse é o primeiro preceito, se não me engano, está em Gênesis 3,19. Posso estar errado, como disse, com os números, depois me corrijam aí no chat se eu estiver errando, mas ganharás o pão com o suor do teu rosto, isso eu tenho certeza que está como um mandamento do nosso Criador. Então, não é ganharás o pão sentado em casa esperando a benesse do Bolsa Família. Basta isso para saber o lado certo do lado errado, Serrão. É isso, cada um tem direito a ter o livre-arbítrio, mas tem que observar bem para não errar, escolher o lado certo da história. O brasileiro não tem o direito de continuar cometendo erros infantis, como a gente está vendo acontecer.
Experience the future. The world's leading displays,